E na parte 2 desse nosso papo sobre conversas difíceis, eu continuo aqui ao lado de Elisama Santos. E Fred Nicásio. E como prometido na parte 1, eu já vou começar querendo saber de vocês como que a gente se prepara, então, como que vocês se preparam para aquelas conversas difíceis. Às vezes, no relacionamento, a gente quer dizer que alguma coisa tá complicada. Às vezes, essa conversa é com alguém do trabalho, alguém da nossa equipe, alguém, enfim, da nossa família. Como que a gente se prepara para que essa conversa, que é difícil, não seja ainda mais difícil? Vocês pensam antes, anotam alguma coisa? Eu penso bastante. É? Se eu identificar, às vezes tem conversas difíceis que elas vão se dar naquele momento. E aí você não tem controle sobre isso. Até porque às vezes tem situações que são sérias demais para esperar por uma conversa difícil. E aí tem uma intervenção, mas aí são casos à parte que são quase que imprevisíveis. Mas geralmente, quando eu percebo que eu recebo uma notificação de mim mesmo, que eu vou ter uma conversa difícil com alguém, com alguma pessoa ou alguma situação, geralmente eu me preparo e eu espero o sentimento passar. Eu Aquele primeiro ímpeto. nunca converso com a emoção batendo. Nunca converso. Eu sempre durmo uma noite, no outro dia eu penso, eu crio argumentações, eu procuro as melhores palavras, eu já penso em como que eu vou conduzir aquela conversa. Eu penso em, se eu conhecer a pessoa, como que essa pessoa pode reagir a isso? Se dessa forma for assim, eu acho que eu vou por aqui, porque eu acho que eu vou conseguir chegar mais longe, né? Então, assim, eu sempre tenho esse cuidado, assim, sempre, né, gente? Sempre que é possível, né? Porque sempre é muito tempo e nunca também, né? Mas, assim, eu costumo ter esse cuidado, sabe? De entender o melhor momento, quais as melhores palavras, porque eu tenho muito receio, na verdade, de causar um dano naquela pessoa que eu não possa resolver. Sempre penso, tipo assim, tá, como que eu vou falar com essa pessoa? Se eu falar dessa maneira, pode ser que eu detone o psicológico dessa pessoa, ou talvez eu faça essa pessoa perder o emprego. Já tive situações de trabalho que eu tive uma situação que não foi legal, foi um erro grotesco de trabalho. E aí eu tentei conversar com a pessoa e a pessoa estava fugindo de mim. Aí eu falei assim, ela já sacou que eu quero pegar ela. Mas eu gosto de estar com a pessoa, eu não queria ter que me reportar à chefe dela, porque isso iria gerar... O correto seria eu falar com a chefe dela. Sim. Mas eu queria falar com ela, entender com ela. Aí um dia ela não pode. Um dia ela tá de atestado, ela deu atestado. Meteu atestado, gente. Caramba, tava fugindo mesmo. Real, meteu atestado. Ai, aí... Ai, então, tá bom. Aí teve uma reunião onde a chefe estava e aí eu falei tudo que eu tinha que falar pra ela na frente da chefe. Mas eu me programei antes, eu me policiei antes. Então, naquela hora, por mais que a chefe dela estivesse ali, não foi constrangedor como poderia ter sido. Então, eu gosto de estar nesse lugar de diminuir danos, principalmente pra mim. Porque eu não quero ficar com essa responsabilidade de ter causado uma coisa naquela pessoa que eu não posso lidar. Eu não quero que aquela pessoa lembre-se de mim, tipo, aquele filho da puta me fez perder o emprego. É uma energia truncada que eu não quero no meu rastro. É uma merda de energia, mas ao mesmo tempo, não é tua responsabilidade também, né? Não é, mas aquilo que dá pra fazer e que não me for custoso, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu vou ficar mal. Entendeu? Que eu acho que difícil olhar essa de saber matemática. assim, qual que é o preço disso aqui pra mim? Qual que é o preço de dar conta dessa relação de não falar eu nada? eu não me permito ser violentado, É isso. sabe? Eu acho que esse é o porque ponto. essa condição é a condição que é o meu pH ideal. Entendi. Sabe? Tipo, Eu de amei. tentar, minimizar os danos para todos. Eu não gosto de ver aquela coisa da destruição, do circo pegando fogo. É uma coisa que me fere. E aí, se eu puder diminuir aquele incêndio, de alguma maneira eu vou fazer. Até que aquilo não me custe algo que é nobre. Até que aquilo não me violente. Eu não permito me violentar a poder aliviar o rolê dos outros, Claro. né? Como eu falei, né? Cada um que lide com o seu
Constrangimento, mas eu também não preciso devolver aquele constrangimento com grosseria, entendeu? De uma forma com que aquilo possa se tornar ainda pior do que já é, entendeu? O que poderia ser uma advertência pode virar uma demissão. Essa demissão, poxa, será que aquela pessoa deu... Então, assim, sabe? Então, eu vou tentando me amaciar, acolchoar a queda. Mas vai ter uma queda, entendeu? Eu não vou deixar que não vou me jogar debaixo dela. Mas eu tento acolchoar, olha, vai, gata. Entendeu? Vai. Lida agora com essa sua queda. Eu lembrei agora de pensando nessa coisa de... eu tive muito esse medo de me sentir culpada, às vezes, de algumas situações, né? Eu me sinto frequentemente culpada, eu sempre acho. Aí depois eu analiso e falo, poxa, eu tava só respondendo a situação da maneira que faria mais sentido, que não é uma maneira fofinha e amorosa, né? Porque às vezes as situações pedem firmeza, né? E, poxa, estabelecer limites, estabelecer o nosso lugar. Dá pra ser bem violenta sendo fofinha, tá? Dá pra ser muito violenta sendo fofinha. Que aquela passiva-agressiva, né? Exatamente. Tem uma galera muito violenta, com um sorrisinho que é louca. Você fica meio... Será que ela... Eu não entendi que ela falou isso mesmo. Nossa, sim. Mas sabe uma coisa? Só um parênteses aqui. Eu também não lido bem com essa sensação da pessoa não ter tido cuidado para poder falar comigo. Entendeu? Nesse lugar de como eu cuido muito para que a pessoa não se machuque tanto, quando isso é comigo e eu percebo que não houve cuidado, eu fico chateado. Eu fico triste. Poxa, eu me preocupo tanto por poder falar com você de uma maneira legal e você vai fazer assim comigo? Não quero. Não quero mais te ouvir. Eu fico dolorido nesse lugar do tipo, não teve o cuidado que poderia ter tido. Porque dá trabalho ter esse cuidado, dá trabalho, gente. Você quer jogar de vez, foda-se você. Mas dá trabalho. Mas dentro, como eu falei, dentro desse pH ideal meu, ter esse trabalho ainda me faz bem. Sabe? Não me é pesaroso ter esse cuidado, sabe? Mas eu entendo que nem todo mundo tem essa dinâmica de funcionamento. Sim. E que nem todo mundo vai conseguir passar a peneira antes de entregar o produto para outra pessoa. E tudo bem. Total. Eu fiquei pensando nessa coisa da responsabilidade do outro, né? Que eu te perguntei. Porque eu tive um casamento de 8 anos, né? Não era um casamento no papel, mas enfim, a gente morava juntos há 8 anos e tal. E eu, por muitas vezes, adiei uma separação porque eu ficava pensando, poxa, mas ele não tem uma casa pra ir, porque a casa é minha. E aí, eu só me dei conta, recentemente, na minha terapia, que eu fazia isso. E aí, ela falou, bom, você tinha isso, mas realmente, ele não tem uma casa pra ir. Mas, bom, as pessoas pagam aluguel. Aí eu falei, aí talvez tivesse que voltar pra casa da mãe dele. Ela falou, olha só, as pessoas às vezes voltam pra casa de suas mães. E não é sua responsabilidade resolver isso, é uma responsabilidade dele como adulto funcional, né? Mas às vezes a gente fica, evitando até essas conversas difíceis ou tomar essas decisões que são importantes pra gente, com medo no meu caso, né? Eu tinha essa coisa o medo de... Não era nem o medo, era essa responsabilidade, talvez o medo de me sentir culpada no final do dia. E você evita que aquela pessoa cresça. Exato. Pois e tem um lance que a gente precisa entender, assim, o Dominique Barth é um cara que trabalha com não violência no Brasil, ele diz algo que eu adoro, ele diz que o incômodo é a trilha sonora da mudança. É super. Muito. Então, assim, não vai ter mudança sem incômodo. Não vai rolar. A conversa difícil, ela vai ser incômoda. Vai ter um incômodo na hora que você botar um limite na relação. Vai ter um incômodo que você falar, amor, então não tá dando mais. E aí você vai arcar com as consequências disso, sabe? Eu acho que respondendo a tua pergunta sobre se preparar para uma conversa difícil, eu me preparo tendo uma conversa comigo, assim, o que é importante para mim aqui. Toda conversa difícil para mim, eu vou parar e pensar o que é negociável e o que não é negociável nessa situação. Eu preciso saber o que é importante. Porque muitas vezes a gente entra numa conversa tão perdido ou perdida que a gente não sabe dizer o que a gente quer do outro. Então eu faço o exercício de qual é o desfecho perfeito dessa conversa pra mim. Existe um desfecho perfeito? Porque às vezes a minha expectativa é tão irreal que não existe desfecho perfeito. Eu só quero jogar tudo pra cima dessa pessoa. Eu não sei
Não sei. Então, se eu não sei, fica difícil. E às vezes eu não vou ter essa resposta. E aí eu vou falar pro outro assim, ó, eu preciso conversar com você sobre algo que eu ainda não tenho certeza do que é importante pra mim aqui. Mas você tá disposta a gente conversar sobre isso e tentar descobrir juntos ou juntas? A gente consegue ter essa troca? Eu não tenho absoluta certeza do que é importante, mas eu sei que tem algo que tá me incomodando muito. Você tá disposto ou disposta a ter essa troca comigo? Uau. Mas eu preciso saber E aí, o que pra descobrirem mim... juntos o que é importante. Pois é Entendi, isso. entendi Eu ali. preciso saber assim, cara, o que eu quero aqui do outro? O que eu espero? Porque às vezes a gente quer algo do outro que ele não tem pra dar, ou a gente não sabe o que a gente tá pedindo pro outro. Assim, vou dar um exemplo muito bobo. Uma vez a gente deixou. Eu tinha cachorro da casa pra variar, fui eu que quis, ele não quis, né? E eu insisti, pegamos o cachorro. E aí o cachorro tinha acabado de chegar em casa há pouco tempo. Meu marido, ele é colecionador de CDs e DVDs. Ele é muito apaixonado por esses CDs e DVDs. Ai, nossa. Todos os CDs Todo deles... mundo já sentiu. Gente, todos são forrados. O encarte é forrado com papel contact. Ele tem mais de 900. Só pra vocês terem noção do quanto ele é louco pra aquele negócio. O sacana do cachorro chegou na torre de um Claro. CDs e Eu não mijou. acredito. Com certeza. E aí? Ele chegou na torre e mijou. Meu marido ficou puto. Imagina. E a gente foi conversar. Ainda que ele foi bonzinho. Poderia ter sido muito pior. E aí a gente foi conversar. E quando a gente foi ter essa conversa sobre o cachorro, que ele tava com ódio, porque o cachorro, ele não queria o cachorro em casa, e o cachorro tinha feito aquilo. E eu falei, amor, eu já limpei, eu tirei todos os CDs, eu passei água sanitária no chão, eu limpei todos os CDs. E ele continuava. E aí teve uma hora que eu parei e fiz, amor, o que você espera de mim nessa conversa? Porque nesse momento, o que eu tenho pra te ofertar é falar que eu sinto muito. É falar que eu realmente devia ter cuidado, ter botado a grade ali no escritório e não pus. E falar que eu limpei, que eu tô disposta, inclusive, a procurar em outros colecionadores se estragou um CD seu pra te dar. É o que eu tenho pra te dar agora. É a Mas o que é que solução você existe. espera de mim? Aham. E aí foi o momento que ele olhou e falou, cara, eu acho que eu tô com tanta raiva que eu queria que isso não tivesse acontecido. E eu falei, então isso eu não tenho pra te dar. Isso não É dá, isso. isso não vai É estar isso. tendo. Isso eu não tenho pra te dar. isso. Então, assim, o que é possível nessa conversa é isso aqui. E eu acho que a gente vai muitas vezes pra conversa querendo o impossível, sabe? Eu Sim. queria que isso não tivesse acontecido. Eu queria que você Trabalhar não tivesse com falado expectativas isso. reais, né? Vai dar certo a conversa? Não É tem. isso, é isso. Então eu faço o tempo inteiro o exercício de pensar assim, o que é que eu quero nessa conversa? E na hora que eu quero, o que é que eu quero nessa conversa, existem momentos que eu vou falar, então, Elisama, isso, querida, não vai estar rolando, senhora. Eu sou debochada até comigo mesma, tá? Só pra vocês saberem que meus divertidamente, eles fazem deboche um com o outro dentro da cabecinha. Então tem hora que eu falo, cara, não vai rolar. Assim. E às vezes a gente descobre que a gente só quer brigar mesmo também, Não, né? Tem é. essa coisa. E tem a hora que vai ser que a gente não Ai, tem eu pra só quero brigar. Tô só a fim de despejar esse ódio todo na mesa. E pode ter aquela conversa difícil dentro do trabalho, sei lá. Que você vai assim, cara, tô saindo daqui e eu vou sair com ódio. Conscientemente vou sair deixando todo mundo constrangido. Você tem essa escolha, mas faça isso consciente, entende? O que é difícil pra mim é quando eu faço isso sem querer ter feito. É quando eu olho e falo, caramba, puxa vida, Não era o que eu magoei todo queria. mundo. Eu fiz tudo isso com as pessoas que eu não queria fazer, Tem uma sabe? pergunta nesse contexto, você contou do seu esposo, que ele demorou para poder entender que aquilo que ele queria, você não iria conseguir proporcionar, que era voltar no O tempo e tempo. aquilo não acontecer. Ok. Isso bate muito, assim, às vezes, na virada de chave. Tipo, tá, já entendi que é isso, tô com raiva, mas eu já virei a chave. Você acha que é esse lugar, tipo, ele demorou pra poder virar a chave, tipo, passar a raiva? Não, mas a raiva continuou. Ok. Ele continuou com muito Ok. ódio. Ele só entendeu que eu não tinha o Ok. que fazer diante daquele Só Ok, ódio. entendeu tá. o que ele queria Tá. de fato, É né? isso, e foi Porque legal tem essa ele coisa, tipo poder assim, gente, olhar. tá, entendi que não tem como. Ok, fez tudo que deu pra fazer, beleza, seguimos a vida. Mas não é Depois Porém, de às vezes, virar, fico com tipo, raiva de mudar ainda. a direção, tipo, tec-tec. Mas botão- não tem chavinha. Não tem. Uhum. Então, às vezes, a gente entende e ainda assim a gente vai Tem estar que magoado, a gente vai estar com assimilando. raiva, a gente vai estar que nem criança querendo se jogar no chão, espernear e falar, mas eu queria. Assim, faz parte, mas aí você parte pra conversa sabendo que a tua expectativa ela é absurda, ela é irreal, ela não vai acontecer, Uhum. entendeu? Então, você parte pra conversa com um outro lugar. Eu passo sabendo
que o ideal ele não vai vir. Ok. O que a gente vai conseguir aqui é uma redução de danos. É isso. É o que vai estar tendo, sabe? Assim. Sim. E quando a gente vai com essa consciência, a gente para de brigar com, mas você deve ter a máquina do tempo. Inferno que você não tem a máquina do tempo. Assim, não temos a máquina do tempo. O que é que pode ser feito diante de não termos a máquina do tempo? Pois é. Agora, a gente não tem a máquina do tempo, mas a gente vai continuar essa conversa agora com a plateia. Vamos para a primeira pergunta. Vem, plateia, vem. Eu me chamo Marina e, na verdade, o que eu tenho para falar é uma reflexão e uma pergunta ao mesmo tempo. Levando em consideração a forma que as pessoas se relacionam hoje em dia, qual é o futuro comportamental da sociedade que vocês acham que vai ser? Levando em consideração o fato que as pessoas fogem de conversas difíceis, fogem de se aprofundar nos relacionamentos, qual será, aliás, qual o formato de sociedade que vocês acham, talvez, que vamos ter, né, futuramente, assim? Enfim, uma viagem que eu fiz aqui, Não, tá? eu achei Mas é só ótimo. Isso me faz pensar até na geração Z, por exemplo, que é uma geração que eu tenho sentido muita dificuldade da gente ter conversas difíceis, porque é uma geração que pressupõe, muitas vezes, que... Acho que é de um lugar, talvez, que a gente também não tá num lugar super saudável. Né? A gente foi de um lugar não saudável para outro que também não é saudável, né? Mas eles pressupõem que eles têm a razão absoluta, ou não sei se é por causa da juventude que a gente tem isso, é né? Idade. É a idade, Nós também né? tivemos essa ilusão um dia de que a gente sabia mesmo. tudo, sabe? Eu sou uma Você não pode pessoa fazer muito nenhum esperançosa, apontamento, né? gente. Eu sou uma pessoa muito esperançosa. Não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas é o que é. Eu acredito que a gente vai encontrar um ponto de mudança aí na forma de nos comunicarmos. E nossa geração está sendo uma das primeiras a questionar alguma coisa nas relações, que antes não dava. Sabe? Eu me lembro quando eu tinha acabado de parir, meu filho tinha cerca de 1 mês. Eu tinha hiperlactação, eu sou uma vaca. Vocês não fazem ideia do tanto de leite que eu tenho. É um inferno. É leite demais. Vocês não estão entendendo. Gente, na minha filha, eu doava, eu tirava. Minha filha mamava e eu tirava 400 ml por dia. Meu Deus. Quando eu digo que eu sou uma vaca, vocês acreditem. Meio litro de leite por dia. Meio mano. litro de leite. A coitada, a mulher do banco de leite, ela chegava na minha casa para tirar 2 litros por semana de leite. Nossa, que Ela fazia, meu Deus, 5 dessas eu resolvi o problema de tudo dessa cidade. E aí, eu arrasada, exausta, meu filho acordava o tempo inteiro, fedendo a leite, assim. O caos, sabe? Sentei com a minha mãe e fiz, mas como que você deu conta? Porque eu com um parceiro que topava tudo, que pegava meu filho pra fazer tudo, que tava ali dividindo tudo comigo, já foi tão difícil. Eu me lembro, assim, cara, meu pai é um homem dos anos 60, ele não fez as coisas. E eu falei, como que você deu conta? Mas, mas esse negócio de ficar pensando em ser feliz é coisa de vocês. A gente não tinha tempo não de fazer o que tinha que ser feito. Uau. Entende? Então, Uau. assim, estamos numa geração que tá querendo falar, ó, eu também quero estar bem. Eu não vou fazer só o que tem que ser feito, não. Eu quero mais. Então, eu tenho muita esperança desse lugar de que a gente questiona mais e que a gente tá conseguindo botar alguns incômodos na mesa nas relações. Sabe? Eu vejo a minha filha e o meu filho, a minha filha... O quanto que ela se posiciona, o quanto que ela consegue ser firme, com 10 anos, que eu olho e falo assim, gente, o mundo vai ser muito bom. Porque essa galera tá chegando aí maravilhosa, sabe? Ai, mas eu tô com medo. Eu tenho uma sensação de que é importante isso tudo, mas ao mesmo tempo eu fico com a sensação de que a gente não vai ter plantonista nos hospitais com a próxima geração, por exemplo. É uma geração que tá querendo só ser feliz, mas sem ter responsabilidade. Mas sabe o que acontece? Você pensa Vocês no estão pêndulo. sentindo isso também? Sim, acho que todo mundo tem um pouco essa sensação. Mas você pensa no pêndulo. Se você tá segurando a bolinha do lado de cá, quando você solta, ela não para equilibrada no meio. Ela vai pro outro extremo. A gente via no Geração Não Sou Feliz. É isso Exato. mesmo. Na vida não é ser feliz, não. É só eu levar cresci ouvindo, tem que porrada. fazer o que tem que ser feito. Não fez mais que obrigação, né? Eu sou da geração Não Fez Mais que obrigação. Nossa, Cresci ouvindo sim, isso. total. Então você sai do Não Fez Mais que obrigação, você solta o pêndulo, ele vai pro lado. Eu quero só ser feliz. Eu quero só ser feliz. Eu acho que a gente vai chegar No meio do num caminho. ponto mais equilibrado em algum momento, sabe? Assim, não vou olhar pro meu filho hoje, como algumas amigas fizeram há 5, 6 anos, e falar, o que importa é você ser feliz. Não, meu amor, porque ser feliz é difícil. Você vai ser feliz e angustiado e animado, você vai ser um monte de coisas. Deus me livre de ser só feliz também. Eu não vou te Que é isso? presentear com te desejar uma vida só feliz, que não vai acontecer. Sinto muito, meu bem, não vai acontecer. Mas eu acho que a gente tá vendo movimentos da geração que eles são ciclos, né? A gente tem muita liberdade, anos 70, hippie e tal. Vem com o conservadorismo. Então, eu tô vendo jovens, adolescentes,
comprando, mãe, eu quero dar um anel de compromisso pra minha namorada. Adolescente com 15 anos. Você fala, anel? Anel? Você for conversar com, sei lá, a sobrinha minha de 17 anos sobre poliamor, ela fala, que é isso? Isso é vagabundagem. Mentira. Jovem, juro. Jura? Então, assim, eles estão fazendo um movimento também de... Tá demais, eu quero fechar um pouquinho. Eu preciso de mais segurança, eu preciso de mais, sabe? Cara, a gente tá vendo esposa troféu na internet. Nossa, sim, eu não, Entende? nunca vou entender essa Nunca, onda. eu nunca... na reunião com uma das mães da escola, ela falando, Elisama, a minha filha cogita ser esposa troféu. Eu tenho vontade de morrer quando eu ouço ela Nossa, conversando com um dá negócio uma desse comigo. vontadezinha mesmo. Então, assim, Eu? daria enorme. Então, a gente tem esse movimento na humanidade que ele é cíclico. Mas a gente está entrando num ciclo com mais consciência, entende? Então, eu acho que a gente está com a nova fase em que as relações elas são difíceis, mas a gente está conseguindo falar, ó, tá difícil para mim. Será que a gente nunca vai acertar o ponto, então? Porque assim, Lógico que a gente não, para amor. esse ciclo assim? Porque assim, Mas lógico sabe, que não. acertar o ponto pra não voltar? Não, vamos acertar o ponto nunca. Isso aí é expectativa irreal. A gente vai estar sempre com o carro desandando em algum momento. Ai, chega pra mim também, gente. Eu não quero mais voltar. Começando de novo. E é isso. O Ai. que me preocupa muito dessa geração agora é o uso o quanto as telas, a internet tem mediado as nossas relações. Porque veja A só. galera tá fazendo terapia com o chat GPT. Pois é, então assim, veja só, você manda uma mensagem pra mim. Oi, querida. Eu posso ler com oi, querida. Como eu posso ler oi, querida. Quem é a que deu última o tom? coisa que a pessoa se sente é querida, né? E aí, querida? Oi, querida. Quem deu o tom do querida? Uhum. Entende? Então, quando a gente está sendo o tempo inteiro mediada pela internet, pela leitura que eu dou. Porque aqui, o que acontece? A gente tem um treco chamado neurônio espelho. O meu corpo, ele reage ao seu corpo. Tanto que se você bocejar, eu bocejo, daqui a pouco tá todo mundo bocejando. Que é isso? São os nossos Aí corpos já se me deu vontade comunicando. de você já só de você falar. Só Não de deu? falar. Que é isso? Nossa, todo Não. mundo! Que Foi, loucura! já foi. Nossos Eu já dei o meu. corpos... Pois é, ele Nossa, bocejou, já ninguém, dá ainda vontade. bem. Cadê o meu? Os nossos corpos se Olá, comunicam sem que a lindo. gente fale, sacou? É incrível A gente isso, não precisa né? conversar. Doido. Isso é incrível, isso é mágico. Como a gente... No celular, cadê? Não tenho. Não tem. Eu não tenho essa resposta de olhar. O corpo dela ela se encolheu, ela tá constrangida. E antes de eu pensar, eu não elaborei ela está constrangida. O seu corpo mandou um sinal pro meu Aham. corpo, ela tá constrangida. E é que a gente vai construindo. O meu medo é essa mediação que a gente tá perdendo. E se a gente olha os comentários na internet, a gente entende, né? Você não encontraria uma pessoa no elevador e falava, querida, tá horrível essa roupa, viu? Esse negócio no corpo me dá socorro, não. Tá horrível. Você tá pálida, cara de morta. Mas chega lá no Instagram, a galera coloca. Não, Entende? Eu adoro, me sinto tão feliz. É tão bom. É né? uma alegria da nossa vida. Eu lembrei de, né, a gente tava falando agora há pouco dessa coisa de a pessoa, você não vai ler a mente da pessoa e saber o que fazer, né? É a bola de cristal, A né? bola de cristal e tal. E tem um conto do meu livro que vai ser lançado ano que vem, que eu fiz esse amor futurista, né? E com essa inteligência que fica o tempo todo contigo, te prevendo a reação do outro e te avisando exatamente como que você deve reagir para que o outro... Loucura, mas eu acho que talvez não Quem tão sabe? loucura Eu assim. não tenho uma opinião sobre isso, sabe? Que você perguntou. Sinceramente, não tenho. Eu sou esperançoso, tal qual a Eli. Eu acredito, por isso eu vivo nessa espiral de esperança, propagando isso. Né? Porque o que a gente está fazendo aqui é propagar saúde mental. Total. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo aqui acredita que alguma coisa pode acontecer, porque vou agora dar um viés racial. Se eu não acreditasse que as pessoas podem se tornar antirracistas, eu não estaria lutando por isso. Sim. Né? Então, sim, eu sou contra o racismo. E eu entendo que as pessoas vão ser racistas, elas podem se tornar antirracistas e aliadas, mas eu preciso trabalhar em cima dessas pessoas. Eu preciso acreditar, primeira coisa, eu preciso acreditar que isso é possível, senão mata todo mundo. Senão não tem jeito. Né? Então, assim, eu acredito que sim, existe uma forma desse nosso mundo lidar bem com isso. Tem os riscos de uma nova era. Relações líquidas,
né? Pessoas se escondendo atrás de telas, literalmente, como a Eli falou aqui. Mas eu ainda acredito que isso também vai ser uma adaptação. Talvez seja mais difícil para a gente que veio do analógico para o Sim. hiperdigital. Não é mais o digital. Agora, gente, Sim. você entra você cadastra o rosto para poder entrar no seu prédio pela foto do seu celular, uma selfie. Sim. Que você manda para o seu síndico, já entra no sistema, plum. Uhum. Sim. Então, assim, a gente saiu do cadeado para olhar para a tela do telefone e ele desbloquear. Então, assim, são novos desafios e talvez pra gente seja mais difícil lidar com esses desafios. Pra quem tá entrando nesse rolê, gente, já não é mais Já tão não difícil é, né? assim. Talvez seja diferente. Eles não né? vão sofrer como a gente sofre porque não tem uma relação líquida. Eles nunca tiveram uma relação sólida. Então Sei eles não não que você tá sabem. falando, Então amor. eles não vão sofrer por não ter uma relação sólida. Por terem uma relação líquida, porque eles não têm a referência que nós temos de uma relação que nós dizemos que é sólida. Talvez Para eles, descubram talvez o que a novos. gente entende como sendo uma relação líquida é uma relação sólida, mas é do jeito da era deles. Exato. Do São novas digital formas. deles. Então, assim, eu acho que às vezes a gente sofre pensando num futuro que a gente. Deixa pra eles, né? Deixa A que gente- eles entendam, deixa que eles gente já vivam. fez O bastante. nosso presente agora, ele é literalmente conflitoso. Mas talvez o futuro deles não seja. O presente deles na nossa cidade talvez seja mais tranquilo. Não, e vai ter conflito, mas talvez sejam outros que a gente nem tá Outros a gente nem imaginando aqui. imagina, menina. gente. Cada Nossa, babado que eles vão sim. viver. Não é? Ai, Cada babado. Mas agora eu quero saber o que a Márcia vai contar pra gente dessa vez. Fala, Márcia. Fala galera, aqui quem fala é a Márcia e hoje o tema é conversas difíceis. Hoje eu trago pra vocês uma vivência que aconteceu comigo em 2017 e eu acho que foi a conversa mais difícil que eu tive em toda a minha vida. Eu fui contar pra minha mãe a primeira vez que eu me assumi aí pra uma pessoa. Eu tinha 15 anos e eu nunca tinha me apaixonado por uma garota antes. Eu tava no meu primeiro ano do ensino médio e eu me apaixonei por uma colega de classe, né? Eu achava, assim, ela uma diva. Eu ainda acho, quando eu vou visitar no Nordeste, eu sempre pergunto... Quer dizer, quando eu vou no Nordeste, eu sempre pergunto como que tá a fulana, porque, assim, ela, pra mim, sempre tá no pedestal. E aí, eu nunca tinha me apaixonado por uma garota antes, então ficou muito embaraçoso na minha cabeça, porque, tipo, até então eu tinha só gostado de meninos. E na época, gente, quando eu tinha 15 anos, eu não sabia que tinha esse termo de bissexual. E eu me entendo como uma pessoa bissexual. Mas não chegava esse conteúdo, esse acesso pra mim. Muito porque também eu era de uma cidade pequena, eu era muito da igreja, então ali o meu grupo social era aquela realidade que a gente sabe que é um pouquinho difícil. Então, eu me apaixonei por essa garota e pra mim eu não sabia se eu queria beijar ela, se eu queria ser ela ou se eu queria ser mais amiga dela. Então, quando eu fui me preparar para contar para minha mãe, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Minha mãe foi me buscar na escola, eu tava bem borocochô. E aí ela, Marcinha, como que você tá? Tô achando você meio distante, você tá chorando aí pelos cantos, o que tá acontecendo? Gente, eu não ia ter outra oportunidade se não fosse essa de contar. A nossa relação, eu sou filha única, né? Então a gente sempre teve essa amizade, além dessa relação de mãe e filha. E aí, falei assim, cidade pequena, né, gente, lá no Nordeste. Falei, mãe, eu tô gostando da fulana. E a minha mãe conhecia, por um acaso, né? E pra mim tá muito confuso, porque eu não sei lidar com isso. Tá muito difícil, porque tudo que me ensinaram é que é errado e que eu vou pro inferno e eu não quero ir pro inferno. Então, gente, a minha mãe, ela falou assim, Massinha, então, sabe a fulana? Ela é minha namorada. E aí, quando eu achei que ia fazer uma surpresa pra minha mãe, ela contou que ela já tinha levado uma moça lá em casa, tinha apresentado como amiga. E eu nunca desconfiei, gente. Só que, assim, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe só teve eu de filha e ela nunca tinha levado namorado nesses 15 anos. E eu nunca passou pela minha cabeça. E aí, eu achei que eu ia surpreender minha mãe, ela acabou me surpreendendo. Muito fofa, beijo, mãe. Ela, pra mim, é uma inspiração, porque na época, quando eu contei, eu fiquei muito preocupada. Se a gente ia sofrer homofobia, eu preferia
eu sofrer do que a minha mãe, porque, querendo ou não, acho que quando a gente é mais velha é um pouco mais difícil se descobrir tão tarde, creio eu, na visão dela. E na época, né, quanto tempo que ela não sabe de si mesma, mas escondeu e acho que ela também estava achando ali o melhor momento para poder falar para mim. Provavelmente também foi uma conversa muito difícil, mas eu lidei de uma maneira muito tranquila. Eu achei que ia ser uma conversa muito difícil. Eu acabei sendo muito surpreendida pela minha mãe. Hoje em dia ela tá já há 7 anos em um relacionamento com uma mulher, né? E é isso, tipo, é uma conversa que era necessária ter. Eu acho que esse lugar de acolhimento, eu queria que todos nós que somos LGBTs pudéssemos ter, não só dos nossos pais, mas da sociedade em si. E até hoje eu ainda fico muito preocupada da minha mãe sofrer homofobia quando ela sai com a esposa dela. Elas nem parece que é casal. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que tem esse medo ainda de... São pessoas mais velhas, como que a sociedade vai lidar com isso. E eu fico com muito receio de um dia acontecer uma possível homofobia. Então, essa é a minha história de conversas difíceis. Eu acho que eu nunca conheci alguém que que é LGBT, que tem uma mãe ou um pai LGBT. Me sinto até bem especial, porque é uma vivência muito bonita, eu acho. Você poder ter o apoio e também apoiar essa pessoa que é tão importante para você, que é a minha mãe. E um dia espero também ter um relacionamento amoroso, estável e acolhedor. E poder também falar sobre isso. Eu acho que ela já está aí 7 anos assumida, mas que eu acho que é um pouco apagado. Ela ainda tenta, de certa forma, ali não falar muito. Hoje em dia ela trabalha, né? E aí poucas pessoas sabem sobre isso, mas que não é algo escondido. Mas eu acho que hoje em dia, com a revolução, com as pessoas LGBTs que lutam muito ainda por esses espaços e falar abertamente sobre isso é uma vivência muito bonita. Não sei para você aí de casa quantos anos você tem. Hoje em dia, eu acho que para mim foi mais fácil me assumir uma pessoa LGBT, porque as coisas estão mudando, aos poucos estão mudando, eu creio nisso. E eu acho que, no fim de tudo, só queremos respeito, né, pessoal? E é isso. Muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Oi, meu nome é Giovana. Oi, Giovana. Sobre tudo que a gente conversou. Eu acabei de sair de um relacionamento de 4 anos que ele acabou por falta de conversas difíceis. A gente postergou tanto com a barriga, foi empurrando, que chegou um momento que a gente já não tinha mais o que falar. E aí, minha pergunta, eu até escrevi aqui, é válido mesmo quando a gente não se sente preparado, forçar a conversa difícil para que a gente não perca o momento de falar enquanto aquilo ainda tá dentro da gente? Acho que é Vale isso. a pena isso? Se vale a pena. Eu não tô pronta pra falar, mas eu vou falar porque eu tô sentindo. Eu tenho que falar mesmo? Não, ou Mona. Não, só eu vou empurrando? não. Elabora aquilo que ele falou. O que eu quero comunicar? Se você não sabe o que você está sentindo, você não sabe o que você quer comunicar. Mas será que algum dia a gente eu se quero- sente pronta? Isso que eu Então, ia eu não me perguntar senti agora. pronta em 4 anos. eu tenho algumas Eu acho que teorias depende sobre do isso. que é que você entende como pronta. Se estar pronta e a conversa difícil ficar fácil, não vai rolar. Pronto, Verdade, é isso. É Isso não vai verdade, acontecer. é isso. pronto. É. Não vai acontecer. Ela Mas é sempre aquela vai ser história, né? difícil. É tipo, quando eu tiver, eu vou ter. Sabe aquela coisa do... quando eu tiver um emprego, eu vou eu vou ter filho. Mas aí a pessoa tá com 15 anos de casado, pra quem quer ter filho, né? Vocês entenderam, né? Ideal. Aquele casal e tal que quer ter filho. Mas assim, nós estamos em ascensão profissional. Então, tipo, quando eu receber a promoção X e você também, a gente vai planejar o filho. Aí quando eu receber a promoção X, aumenta a carga horária, aumenta o dinheiro. Mas agora eu não tenho tempo de ter filho. Então daqui a 3 anos, a gente aí receber uma outra promoção. E vai morar de outra... E nunca vai ter. Nunca vai estar pronto. A gente nunca vai estar pronto. Porque a gente não está ensaiando, a gente está fazendo a Vera. A vida, ela não tem esse momento de ensaio. Você pode se preparar para ter uma conversa difícil. Se ainda vai ser elaborando, difícil. se entendendo, mas ela vai ser difícil. Ela não vai ser uma conversa fácil porque você se preparou. Entende? Então, assim, se você nunca tomar essa atitude, não vai chegar ao filho. Sabe? Você nunca vai gerir aquele sonho daquele casal, porque nunca vai estar no patamar ideal da sua idealização. É voltar pro pé no chão. Entendeu? Porque se você quiser ter filho como a Beyoncé teve, que é, né?
Aí tudo bem. Agora, se você tem que chegar lá para depois ter filho, ter milhões, ou seja, você tem que estar totalmente segura e entendendo tudo o que você sente para ter uma conversa? Não. Não, e o pior, eu acho que a gente quer ter a conversa desapegada quase. A gente quer ter a conversa assim, muito calma, muito De tranquila, fora, né, de quase. fora. Não vai acontecer. Se é uma conversa que é importante, ela vai acontecer com o estômago meio Com a víscera, incomodando, Aquele visceral, com o coração é visceral. doendo, com nó na garganta. Se eu achar que ela só é possível, que eu só tô pronta quando eu tiver blasé, sem sentir nada disso, amor, eu nunca vou estar Só pronta. dopada. É isso. Eu nunca vou estar E aí pronta. não vai ser difícil. Aí ela já sai desse lugar de ser uma conversa difícil. É mais uma conversa. Pois é, e é isso, assim. Quanto mais longa a relação, mais íntima a relação, mais conversas serão necessárias. Então, se você aluga uma casa, que é um Airbnb, você não vai precisar fazer reforma nenhuma em uma semana que você está na casa. Uhum. Mas se você alugar uma casa, volta e meia vai ter um treco para você consertar. E quanto mais tempo você morar na casa, mais ajuste vai precisar ser feito. Porque o uso do banheiro, você pode cuidar do banheiro com perfeição. Vai ter um momento que você vai mexer no encanamento. Vai ter um momento que você vai mexer na iluminação. Não interessa o quanto você cuida da casa. Não interessa o quanto você faz manutenção do teu carro. A longevidade daquela relação, ela vai desgastar coisas. Então, toda relação, ela vai precisar de ajustes. Se você quer passar um tempo com a pessoa, você vai precisar viver ajustes com ela. Você vai precisar falar, o encanamento tá meio truncado aqui, tá voltando a água no banheiro, vamos ver o que a gente tá fazendo aqui. E aí, essa conversa, ela vai ser difícil, sabe? Mas já não tá fácil. Eu acho que o ponto aqui é esse. A gente não tá trocando, né? 1 milhão, uma conversa difícil. Não é essa a opção. Você tá trocando, a dor que você tá sentindo agora, ou uma conversa difícil que pode melhorar essa dor e você não continuar sentindo ela. Essa escolha. O problema é que a gente acha que a escolha tá tudo bem, você permanecer como tá tudo bem, ou mexer nesse vespeiro e doer. Mas já tá doendo. Se você precisa da conversa difícil, o incômodo já tá lá, amor. Já tá doendo. Já tem um negócio pedindo atenção. Tipo, o banheiro já entornou, o caldo já entornou, o banheiro já entupiu. E é besteira fingir que isso não tá acontecendo. Não é besteira, É piorar exatamente. a situação, é perpetuar aquele incômodo, é deixar a água, o caldo entornar mais, e a panela ser... É só piorar. Você só adia o problema. Exato. E aí, aumenta, né, Eli? Aham. Adia e, às vezes, multiplica. Deixa ele piorar. É. E aí, se um dia a conversa deixar de ser importante, é porque aquela relação deixou de ser importante, entendeu? Se um dia a conversa deixou de ser difícil, e o problema ainda tá ali, a relação deixou de ser importante. Já não importa mais, né? Nossa. E aí você desistiu de conversar. Abriu o jogo, né? Abriu mão. Aí você já desistiu de exatamente. conversar. E aí tem muita gente que entra na comodidade, né? Ai, já não vale mais a pena, mas... Ai, 20 anos já. Já tô aqui, né? Eu tô aqui já, 20 anos casado, 3 filhos. Deixa... Perde aquele brilho, aquele encantamento, aquela coisa né? A admiração foi embora. Você tanto fez, tá ali por comodidade. E essa é uma coisa muito comum, e aí não vou entrar nesse tema, porque, enfim, mas a monogamia, né? A forma de se relacionar monogâmica, pautada no amor romântico, leva muita gente a esse lugar, né? Casou felizes pra sempre, só que não é feliz, mas fica pra Mas tem sempre. que ser pra sempre, Mas tem que ser pra sempre, né? Agora, desculpa. Não, pode é isso. E como eu falei, pra sempre é muito tempo. E nunca também. Total. Agora eu fico pensando, né, esses incômodos às vezes, né, que a gente decide não ter conversas difíceis, sendo que a gente já tá na merda, é porque essa merda, às vezes, ela tá servindo alguma coisa que a gente não sabe, né? A gente precisa entender também, aqui tá servindo... É que a merda é quentinha. É. Então a merda é quentinha. Exato. Tô na merda, mas tá quentinho. Exato. Né? E aí a gente fica aqui na merda quentinha ainda, sabe? E tem um lugar que fala, não, cara, tá quentinho, mas ainda é uma merda. Ainda é uma merda. Se tá quentinho, tá, mas ainda é uma merda. Eu não quero ficar aqui. Agora, o que não foi uma merda foi a nossa conversa de hoje. Não foi, Nossa né, gente? conversa de hoje foi quentinha, foi cheirosa. Foi uma delícia. Ai, eu amei isso. E amei também a nossa conversa. Muito obrigada por terem Ai, que feito delícia. parte disso comigo. Nossa, passou muito Foi uma rápido. troca gostosa. Vocês gostaram? Eu amei a plateia maravilhosa. Interagindo com a gente. Vocês são Amei, gente. incríveis. Obrigada. Obrigado. Obrigada por terem Foi vindo. incrível. Obrigada. E pra você, eu desejo que você
possa ter conversas difíceis no momento em que for possível para você. Que essas conversas te levem a novos lugares, lugares melhores, onde você consiga respirar. Tenho falado muito de respirar, que você consiga respirar. A gente se vê no próximo episódio para uma conversa não tão difícil. A gente se encontra lá. Tchau, até lá. Tchau! Obrigada, gente. Obrigada.